Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Plantas Sem Mistério e da loja André Futman Plantas. E agora eu tô aqui, gente, para vocês, diante dessa flor de cera aqui. Não repare o nome no vaso, aqui tem uns nomes que não tem nada a ver, mas exatamente esse vaso aqui, vocês estão vendo? Estão vendo essa planta aqui com os ramos caindo aqui? Tem outras várias e tantas, mas essa aqui, para vocês que eu quero mostrar, tá vendo, ó, que está florida agora. Conhece essa flor de cera aqui, gente? Olha o detalhe da sua flor. Tem mais flores aqui, ó. Conhecem ela? Não conhecem essa flor de cera lindinha aqui que vocês estão vendo? Não tem problema, gente, pois o vídeo de hoje vai ser para a gente conhecer um pouco mais sobre essa aqui que é a Roya lucardenasiana. Ô nomezinho danado de complicado. Mas esse é o nome dela, gente. Roya lucardenasiana. É quase um trava-língua. Mas então agora nós vamos falar sobre as fases do desenvolvimento dessa pequena, notável e muito bonita flor de cera. Também vamos ver o jeitão do vegetal dessa planta e, claro, aquelas dicas de cultivo muito preciosas. Então, vamos começar então? Começando aqui então, gente, a falar das fases do desenvolvimento da Roya lucardenasiana. Essa aqui é uma planta, para variar, originária das Filipinas, né? Mais uma vez, mais uma bela flor de cera que vem daquela região. Ali realmente é um centro de origem dessas magníficas plantas. Mas essa, gente, é uma planta que nós estamos vendo aqui, nós estamos no final do inverno, ainda não estamos na primavera, embora esteja esse calor, essa secura insuportável. Mas nós estamos no final do inverno aqui, dia 12 de setembro, hoje. E vocês podem ver que ela está florida, e não só florida, está cheio de cacho para abrir e outros abertos aqui. E vem muito mais, ó. Vem muito mais por aí, certo? Então podemos ver que essa flor de cera, assim como muitas, começa a florescer final do inverno, indo para a primavera e se estender no verão. E essa aqui até mesmo no final do verão, já no outono praticamente ela estava florindo. Ou seja, ela não é muito diferente das demais, florescendo principalmente nos períodos mais quentes do ano. E como esse inverno estamos tendo temperaturas mais altas, provavelmente isso favoreceu para adiantar a floração. Assim como muitas outras flores de cera já estão com a sua floração bem desenvolvida, tá, gente? Mas, para título de comportamento aqui, podemos dizer que ela floresce nos períodos mais quentes do ano, principalmente entre primavera e final do verão, tá? Início da primavera, final do inverno, até o final do verão e início do outono. Lembrando que locais mais frios, a floração tende a ser mais curta, e locais mais quentes, ela pode florescer mais vezes ao longo do ano, tá, pessoal? Então, esse é o comportamento. E o interessante aqui é que ela vai emitindo várias florações ao longo da temporada, ou seja, não floresce uma vez e acabou e só na outra temporada, não. Ao longo da temporada de calor, ela vai florescendo várias vezes de forma espalhada. E muitas vezes na mesma haste, gente. Ou seja, aqui, como sempre, aquela velha dica, não cortem a haste floral depois que acabar a floração, porque vai vir outro cacho, muitas vezes na mesma haste, tá? Só deixar ele quietinho lá e cuidar bem da sua planta. Continuando, então, ela emite várias florações ao longo da primavera e verão, principalmente. E o seu comportamento de crescimento, gente. O comportamento de crescimento dessa planta é muito parecido com o comportamento de outras tantas flores de cera que eu já falei aqui no canal, tá? Ou seja, ela tem um crescimento que começa normalmente uma brotação vindo. Aqui não vou ter nenhum exemplo de broto. Vamos numa outra planta ali para ver se facilita aqui o entendimento, tá? Já volto. Aqui nós estamos em uma outra Roya lucardenasiana, um pouco menor. E, gente, é isso aqui que eu queria, né? Ela começa um broto que vem ou de uma ramificação, como essa aqui, né? Uma ramificação, ou de uma planta nova. Então ele começa colocando primeiro as folhinhas, né? Vem assim as folhas já saindo logo de cara, como acontece com muitas flores de cera. Depois esse ramo começa a desenvolver um pouco mais rápido e o seu
e o seu caule começa a esticar e as folhas virem mais espaçadas e demorar mais para sair, até que chega um ponto que simplesmente o caule vai crescendo, como esse daqui, sem emitir uma folha logo de cara, que é o que a gente chama de chicote, ou seja, essa é uma flor de cera que emite chicotes de crescimento que servem para se fixar nas estruturas onde ela vai procurar, tá bom, gente? Então essa é uma roia do tipo trepadeira, que também pode ser cultivada como pendente, mas ela é originalmente do tipo trepadeira e ela emite o famoso chicote de fixação, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Então essa estrutura vai crescendo de forma acelerada depois das primeiras folhas iniciais, e depois que ela cresce e se enrola, ela se enrola em uma estrutura, ela é uma planta do tipo volúvel, em que ela vai se enrolando na estrutura. Depois que ela cresce bastante, está bem firme na estrutura, então esse caule, que era o chicote, ele começa a emitir as folhas. E a frente do caule continua o seu crescimento, ou então, caso ela seque, vem uma nova ramificação e então essa ramificação continuará o crescimento do caule, daquele mesmo estilo. Primeiro com algumas folhas, depois o caule vai se alongando e aí cresce somente um caule fino e comprido que procura uma estrutura para se fixar como esse aqui, tá bom, gente? E aí depois de um tempo as folhas começam a vir também, tá bom? Então ela cresce de forma em surtos de crescimento, como muitas flores de cera trepadeira, emitindo o seu famoso chicote, que pode se alongar por um bom comprimento, tá bom, gente? Vamos voltar lá na outra planta, porque nesse chicote de crescimento temos uma outra estrutura importante. Voltando aqui a outra Lucardinasiana, então nós temos aqui no chicote, como eu falei, além, depois ela emitir as folhas, é nos chicotes que nós vamos ter a emissão das hastes florais, como essa daqui que vocês estão vendo com a floração, gente. E podemos ver mais na ponta dos chicotes aqui, ó. Vocês podem ver várias e várias hastes florais se formando, olha aqui mais, bem na ponta do chicote, ó, uma haste aqui e várias outras. Então, é muito importante que ela tenha bastante chicotes de crescimento. Aqui já até começou a emitir as folhas, o chicote, ó, já está folhado. E mesmo assim, muitas hastes florais, gente. Então, as hastes, como em várias flores de cera, vêm do chicote. E esse é o comportamento básico dessa planta ao longo do ano, gente. Tá? Ela cresce dessa maneira. E aí é como outras flores de cera. Nos períodos mais quentes do ano, ela vai ter um crescimento mais acelerado, com emissão de ramos e ramificações de ramos e chicotes, também novas ramificações. E no período mais frio do ano, inverno, no inverno, outono e inverno, que é mais frio, principalmente em locais mais frios, esse crescimento vai ser bem menor e pode até ele parar completamente naquelas regiões onde o frio é extremamente intenso, tá bom, gente? E depois retomando, quando a temperatura fica mais alta. Beleza, gente? Então, esse é o comportamento básico da nossa querida Roya Lucardinasiana. E para finalizar o seu comportamento, a sua floração, gente, ela dura aí em média aí uma semana mais ou menos, tá? Ela vai levar aí uma semana, pode até durar um pouquinho mais, mas em média ela dura em torno de uma semana, tá bom? Esse é o tempo médio de floração. Pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, dependendo das condições do clima, mas é tempo médio de duração. E é um perfumezinho bem discreto essa Roya tem. E ela libera muito néctar também, que a gente vai ver em uma outra filmagem, mas isso deixa para mais tarde, tá bom? Agora então, gente, que a gente já viu um pouco sobre a Lucardinasiana, seu comportamento, fase do desenvolvimento, agora vamos então ver como é que é o jeito do vegetal dela. Vamos entender um pouco sobre o jeitão do vegetal dessa planta. Bora lá? Jeitão do vegetal da Roya Lucardinasiana, gente. Não é lucardesiana, não. É Lucardinasiana, tá? Bom, vamos lá. Então, para começar, como sempre, essa parte do vídeo, começamos com as suas belas raízes, que nessa flor de cera, gente, são bem abundantes, tá? É uma flor de cera que enraiza bastante,
Mas como muitas floriceiras, são raízes finas e muito ramificadas, né? A raiz principal, as principais, mais próxima do caule, com o tempo pode até dar uma engrossadinha, mas nada muito demais. Mas vocês podem ver nesse substrato aqui, tudo que vocês estão vendo aqui em cima são raízes fininhas, tá, gente? Então, ela espalha muita raiz de forma bem entrelaçada no substrato. Ela tem um enraizamento bem vigoroso, raízes bem finas, tá? E também essas raízes, além de sair no substrato, elas saem em toda a extensão do caule, pode sair raízes. Como a gente pode ver aqui, raízes aqui no chicote, que já até está começando a colocar folhinha também. Podemos ver aqui com detalhes, né, com riqueza de detalhes, essas raizinhas. E também nos caules folhados, a gente tem a produção de raízes, gente. Essas raízes que saem ao longo dos nós dos caules, ó, podemos ver aqui, ó, elas, quando encontram uma estrutura, elas também auxiliam a planta na sua fixação naquela estrutura, colando literalmente na estrutura. Lembrando que ela é uma planta epífita, ou seja, ela cresce em cima de outras vegetais, em árvores. E as árvores têm normalmente cascas rugosas, então essas raízes auxiliam na fixação nessas cascas de árvores enquanto ela está subindo, tá? Além do movimento do caule, que a gente fala daqui a pouco de novo, tá bom? Das suas raízes, que também essas aqui ajudam na nutrição e hidratação da planta, nós passamos para o seu caule, gente. O caule da Lucardenasiana é um caule que tem a base relativamente engrossada, né? Um caule mais firme, podemos ver aqui, tá bom? É um caule de consistência semilenhosa, predominantemente semilenhosa, ou seja, não é nem aquele caule verdinho e não é nem aquele caule que parece uma madeirinha, que tem casca como uma árvore. Fica mais ou menos no meio do caminho, sendo que a base aqui pode ficar um pouquinho mais cascuda, mais lenhosa, tá? Mas predomina o semilenhosa nessa flor de cera. E aqui, mais para o meio da planta e final da planta, ela já tem uma consistência mais herbácea, gente. Ou seja, aquele caule verdinho, tenro, ó. É um caule que na sua base tende a ser mais semilenhoso e no seu restante aqui ele tem a tendência de ser mais herbáceo, gente, como a gente está vendo aqui nessa Lucardenasiana aqui, tá bom? Aqui, mais verdinho, beleza? É a consistência. É um caule bastante flexível, ele é fino, né? Tirando a base que é mais grossa, ele em geral, ele é fino, é um caule do tipo trepadeira, como eu já tinha falado no comportamento da planta, emitindo o chicote, um caule fino, comprido, que emite chicote com inúmeras raízes, e um chicote grande. Esse caule é bastante flexível, tem os entrenós, que é o espaço entre uma folha e outra, onde tem os nozinhos, média distância, né? Distância aí de menos de 10 centímetros entre um nó e o outro, podendo ser um pouco mais, um pouco menos, tá? É um entrenó de tamanho médio, podendo ser mais curtinho também. E esse caule bem flexível, ele se dá melhor no cultivo como trepadeira com suporte, mas vocês estão vendo aqui, ela como pendente também dá certo, ó, ela também está indo muito bem como planta pendente, tá bom, gente? Então, continuando aqui. Aí do seu caule, que é bastante ramificado, né, um caule que ramifica bastante, uma planta que enche bem os vasos, nós passamos para suas folhas. Quanto às suas folhas, pessoal, vamos ver aqui, ó. São folhas normalmente lisas, ó. Vamos pegar aqui uma folha do centro da planta aqui, ó. Uma folha lisa, ó. A folha lisa, a gente não tem as nervuras tão aparentes, ó. Essas manchinhas são de cauda bordaleza, tá? Uma folha lisa, a gente não vê as nervuras tão aparentes. Pode ter um pouco de rugosidade, como vocês estão vendo aqui, mas ela é mais lisinha, ó. As nervuras não aparecem, são bem discretas, a gente só vê assim quando bota uma luz forte em cima, a gente consegue ver. É uma folha de tamanho médio, né? Uma folha de tamanho médio, formato meio elíptico. É um formato não tão elíptico, porque ela é um pouco pontuda, mas
elíptica um pouquinho, tá? E ela é carnudinha, não é uma folha tão grossa como outras róias, mas é uma folha grossa também. E ela tem um tamanho médio que não chega nem a 10 centímetros de comprimento direito aqui, né? Então vocês podem ver aqui minha mão e a folha aqui. Então é uma folha média para pequena. E ela costuma ficar levemente curvada, né? Ela não é uma folha muito retinha, né? Vocês veem, algumas podem estar mais retinha, mas ela tem a tendência de ficar levemente curvada, com uma curvaturazinha como a gente vê aqui. Isso é bem característico da Lucardinasiana, essa folha curvada, tá? E ela é bem brilhosa, é uma folha que eu particularmente acredito, acho bem bonita, como vocês estão vendo aqui, tá? Da sua folha, a gente parte agora para o vegetal como um todo, né? Vamos ver o conjunto. Mas para ver o conjunto, vamos numa outra Lucardinasiana que a gente vai conseguir ver melhor, tá bom? Vamos lá? Pronto, pessoal. Então, vim agora nessa planta aqui, que vocês estão vendo que é uma planta que vocês logo vão ver o resultado deste vídeo, que já está quase pronto, mas falta só terminar aqui as flores caírem para o vídeo ficar pronto. Vai ser uma outra história, tá bom? Eu vim aqui nessa planta aqui, nessa Lucardinasiana, só para vocês verem o conjunto da planta todo como um todo vegetal como ela é. Então vocês podem ver aqui, eu vou dar uma afastada, né? Ela está aqui no local, fazendo a filmagem. E vocês podem ver que ela é uma planta que ela atinge aí seu 1 metro e pouco de comprimento. Alguns chicotes estão vindo até aqui, ó, cheio de hastes florais, cheio de botões para abrir, cheio de flores. Tem mais ali em cima, chicotes também. Então vocês podem ver, gente, essa é uma flor de cera de porte médio para pequeno. Não é pequeno, é uma flor de cera de porte médio, ou seja, não é uma planta que vai chegar a seus 4, 5 metros aí ou mais, como uma Roya carnosa, uma pubicalix ou uma Roya australis, tá? Mas é uma que vai chegar a ser 1 metro e meio de comprimento. Mas o seu grosso, ó, vocês podem ver, o vegetal dela, a parte folhada, não é tão grande assim, né? E ela, olha como ela tá de forma pendente, se comportando aqui bem, muito bem, tá, gente? Então, esse é o conjunto todo, vocês podem ver, uma planta que enche bem o vaso, né? Planta que fica bonita no vaso, vai bem, tanto trepada também no cultivo como trepadeira, como tá indo muito bem como pendente também, ó, tá se dando muito bem aqui. E, então, depois que eu sair aqui do conjunto da planta que a gente viu o vegetal como um todo, de forma geral, vamos agora para as suas hastes florais e inflorescência. Bora lá? Hastes florais e inflorescências agora, pessoal. Bom, a haste floral, para começar, a haste floral da Lucardinasiana, ela tem a sua base, o seu... Aqui, como vocês podem ver, essa haste é uma haste de tamanho médio para pequena, ela não fica muito comprida, esse caule principal dela aqui, tá, pessoal? Então, uma haste média para pequena, de onde sai aqui a sua inflorescência, tá? E essa é uma inflorescência, gente, que é, como todas as flores de cera, ou quase todas, é uma inflorescência do tipo umbela. Umbela é essa inflorescência que tem esse formato de guarda-chuvinha que a gente vê, onde todas as flores saem de um único ponto aqui na haste floral, tá? E elas saem de um único ponto, crescendo até o mesmo tamanho. Então, todos os pedicelos aqui das flores, gente, que esse cabinho que a gente tem aqui, que sustenta a flor, a gente chama isso de pedicelo, todos eles têm o mesmo tamanho nessa inflorescência, tá? Vocês podem ver. E no caso da flor de cera, normalmente essas inflorescências elas ficam viradas para baixo. Aqui está solta na posição original. Eles tendem a ficar mais virado para o lado ou invertido. É bem típico das flores de cera. Essa aqui até que fica um pouquinho mais de lado, como vocês estão vendo aqui. Mas normalmente elas ficam ou de lado ou para baixo, nunca para cima, tá, gente? Dificilmente a flor de cera floresce com as flores viradas para cima, tá bom? Então, aqui está, né, uma outra umbela, para vocês verem, outra inflorescência com menos flores, aqui só tem 5, mas vocês podem ver nessa aqui que tem menos, que todas saem de um único ponto, exatamente, ela sai tudo do mesmo ponto.
Aí, continuando aqui na inflorescência, aqui no centro da inflorescência, depois que ela cresceu, muitas vezes aqui é emitido quando acaba a floração, é emitido uma nova inflorescência, uma nova umbela, um novo cachinho em formato de guarda-chuva na mesma haste floral, tá, gente? E por isso que a gente não deve nunca cortar as hastes florais que já floresceram, porque muitas vezes vem mais florações da mesma haste, tá bom? Só corta quando ela secar completamente. Se não secar, nunca corte, tá bom? Das suas hastes florais, das suas aqui, agora vamos para as suas flores, gente. Aqui finalizando a inflorescência, né, indo para suas flores, ela em média, a inflorescência bem comportada dela dá bem mais de 10 flores, gente. Pode chegar até umas 15 flores numa inflorescência dessa? Pode sim, tá? É o número médio dela, entre 10, 15, pode ter um pouco menos, pode ter um pouco mais, é difícil, mas normalmente é esse número daqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó. 8, tem 8 aqui, tem 12, umas 15 flores, pode ter um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ali vocês viram uma só com 5. Então esse é o padrão dessa flor de cera, gente. Não é aquela que fica aquela explosão toda de flores. Essa aqui já é uma inflorescência grande pro padrão da Lucardinasiana, tá? E a sua flor? A sua flor, gente, é uma florzinha pequena, né? Ela não chega nem a 1 centímetro de direito, de tamanho, de envergadura, de pétala a pétala. Ela tem a coloração rosa, sendo que as pétalas da corola, perdão, que são essas pétalas mais externas aqui, mais externadas, elas têm uma cor rosa mais discreta, quase puxando até para um pouquinho marrom. Já as pétalas da corona, que é essas de dentro aqui, ó, essa parte já tem um rosa mais forte, né? Dando essa característica muito bonita para essa flor de cera, né? Esses dois padrões de rosa que ela tem aqui, fica realmente muito bacana, né, gente? E é uma flor pequenininha, mas muito jeitosa, como vocês podem ver aqui, tá bom? Como vocês podem ver direito aqui, agora com um pouco mais de riqueza de detalhes, tá? E vocês podem notar o seguinte, ó, nesse padrão aqui de flor de cera, ó. As pétalas de fora, elas estão voltadas para trás, estão curvadas para trás, fazendo quase uma... Elas ficam nesse formato meio curvado, meio entortado para trás. Esse é um padrão que muitas flores de cera têm, que é o padrão urceolado. Vocês vão ver aí no esqueminha, aí no desenho também. Ela tem o padrão urceolado, que muitas outras flores de cera têm esse padrão, principalmente as pequenas como essa daqui, tá bom, gente? E essas flores têm um detalhe bem interessante, que quando elas estão na sua vida, vocês percebem muito, elas ficam cheias de gotículas presentes nessas flores, que são de néctar, para atrair os seus polinizadores. Essa aqui a gente não está vendo muito agora, mas esse brilho aqui é o néctar. Mas às vezes a gente vê gotas mesmo que escorrem, chegam a escorrer, ó. Aqui não vai dar para ver direito, tá? Mas elas ficam com gotículas bem interessantes, tá bom? Então, esse é o padrão aqui da Roya Lucardinasiana para vocês. Falei de jeitão da planta. Agora vamos para aquelas dicas gerais de cultivo dela. Bora lá? Dicas gerais de cultivo da Roya Lucardinasiana, pessoal. Bom, a começar, como essa é uma planta que eu já falei, de origem lá das Filipinas para variar, né? Sempre daquela região, essas plantas bonitas. E as Filipinas são um conjunto de ilhas que estão lá no Pacífico, região tropical, ou seja, clima quente e úmido, cercado pelo mar. Já podemos logo deduzir aqui, gente, que essa é uma planta que gosta de climas quentes e úmidos. Então, é uma planta que vai ser bem cultivada em praticamente todo o Brasil. Claro que nos locais onde a gente tem um frio mais intenso, precisamos tomar um pouco mais de cuidado e não deixar exposta a geada, pois ela não tolera geada. E locais onde o clima é mais seco, tem um período muito seco, também temos que tomar cuidado e melhorar esse local, fazer um microclima úmido para elas, tá? Mas tirando isso, né, praticamente todo o país, a gente vai conseguir cultivar bem a Roya Lucardinasiana, tá? É uma planta que gosta de
boa umidade, né? Ambiente com bastante umidade, boa ventilação, mas sem excesso de vento e também sem ser abafado demais. Também é uma planta que aprecia bastante luminosidade, né? É uma flor de cera que gosta de luminosidade mais intensas, então vocês podem ver aqui, ela está no beiral de uma varanda, onde ela pega um pouco de sol, ela pega um sol filtrado da tarde mais intenso, pois essa flor de cera, para florescer bem, precisa de uma luminosidade mais intensa. Ou seja, gente, se vocês forem cultivar como eu estou aqui, num ambiente de varanda, local assim, coloquem mais no beiral da varanda, onde elas possam pegar uma luminosidade mais intensa ao longo do dia, com um solzinho da manhã ou um sol filtrado ao longo do dia. Isso é muito importante, gente, para essa planta florescer bem, pois ela em local mais sombreado ela vai ter muita dificuldade de florescer. Vai crescer, mas não vai florescer, tá? E essa é uma planta que já demora um pouquinho para começar a florescer. Então, se vocês botam ela no local escuro, aí é que ela não floresce legal mesmo, tá bom? Se for num ambiente de telado, como um orquidário, um roiário, enfim, vocês podem botar ela no local, num sombrite de 60% para ela, entre 50% a 60%, com o sol filtrado o dia todo ou a maior parte do dia, tá bom? Então, lembrem sempre disso, gente. Luminosidade intensa para essa flor de cera florescer bem, tá? Agora, em relação a vasos e substratos. Em relação a vaso, gente, aí essa é uma flor de cera que a gente vai colocar num vaso de tamanho no máximo para ela, gente. Um vaso 14, um vaso 15. Pode ser cuia também, mas não maior do que isso não, tá bom? Porque ela é uma... Olha só, ela é uma flor de cera que enche bem o vaso, mas tem a base estreita, tá? Então não precisa de vaso maior. Pelo contrário, vaso maior é prejudicial e a sua planta vai demorar ainda mais tempo para florescer ou vai ter problema de desenvolvimento, tá bom? Então, muita atenção, vasos proporcional ao tamanho da planta, ou seja, vasos pequenos, no caso dessa aqui, que é uma planta de médio porte, tá? E tipo do vaso, normalmente o vaso de plástico é o mais indicado. Principalmente se você está em locais mais secos, tá? Não inventa vaso de barro se você mora em um local onde é muito seco, não. Se você está no local onde é muito úmido, aí você pode até usar um vaso de barro. Mas na maioria dos locais é o vaso de plástico o mais recomendado para utilizar. Com bastante furos no fundo e até lateral para uma boa drenagem e uma boa ventilação, tá bom? E substrato? Substrato para essa planta, gente, aqueles outros que a gente já usa para várias flores de cera, ou seja, ela vai muito bem em substratos leves, bem drenantes, bem porosos, que não sejam muito finos, né? Substrato que sejam um pouco mais grosseirinhos, rico em matéria orgânica. Por exemplo, aqui eu uso, no meu caso, no meu cultivo, o substrato Top Garden Floreira, mas ela também vai muito bem no Carolina Soil com casca de arroz carbonizada e mais perlita, tá? Porém, aqui no meu caso, para essa flor de cera em específico, eu uso mais o Top Garden Floreira, onde ela se desenvolve muito bem. Mas também tive bom resultado no Carolina Soil com casca de arroz e perlita, beleza? Então, esses substratos e outras misturas, né, que tenham casca de pinas triturada, bem fina, carvão bem fininho, perlita, esfagno, casca de arroz carbonizada, enfim, esses materiais elas costumam aceitar muito bem. O que não pode aqui, gente, é colocar nem terra, lembre-se disso, nunca use terra, nunca use areia. E areia, então, é um veneno para flor de cera, tá? Muito risco altíssimo de trazer nematóides, que é muito problemático para elas, tá bom? E ela vai muito bem com um vaso pendurado, tá bom, gente? Vocês estão vendo aqui, é uma planta que vai até melhor com o vaso dependurado, como vocês estão vendo aqui, junto com outras flores de cera. Aqui, inclusive, tem mais uma que fica aqui, que está lá gravando, tá bom? Então, vasos dependurados é muito melhor para o cultivo da nossa Lucardinasiana, tá bom? Regas e adubações agora. Rega e adubação. Essa é uma planta que, em termos de rega,
ela deve ser regar sempre que tiver quase praticamente seco o substrato, tá? Ou seja, você notou que o substrato já está bem seco em cima, é hora de fazer a rega novamente. E aí, rega com vontade. Ou seja, aquela velha regra das orquídeas que também a gente usa para várias flores de cera. Secou, molhou. Secou, molhou. Secou, molhou e molha com abundância, tá? E adubação. Adubação para essa flor de cera, gente. Ah, antes de falar de adubação, lembrando, né? Não existe uma regra para rega. O importante é secou, molhou. O tempo que você vai levar para fazer essa aplicação, essa rega, vai demorar de quanto tempo levou para secar. Vai depender do ambiente, vai depender da época do ano, vai depender do clima. Por exemplo, agora aqui que está muito quente, muito seco, tá secando praticamente todo dia. Eu reguei hoje bem e já está seco de novo, porque o clima não está muito seco. Mas quando está úmido, às vezes fica 2, 3, 4, 5 dias, quando está chovendo e úmido, sem precisar molhar. Então vocês têm que observar isso na sua planta, tá? Não façam a rega de forma mecânica, sem saber o que vocês estão fazendo, porque é aí que a gente perde planta, tá bom? E adubação? Adubação, nada de especial aqui, segue mais ou menos o mesmo que a gente usa para outras flores de cera, ou seja, elas vão muito bem naqueles adubos que a gente usa para orquídea de modo geral, aqueles que a gente dilui na água, uma colherzinha de café bem rasa por litro de água e aplica via rega ou via pulverização semanal ou quinzenalmente. Marca da sua preferência. O importante aqui é que seja um adubo de boa qualidade, que seja o mais completo possível, com macro e micronutrientes, se possível até o cálcio, e com NPK mais equilibrado ou com um teor ligeiro maior de fósforo e de potássio em relação ao nitrogênio, tá? Também podemos utilizar aquelas adubações de liberação lenta, como vocês estão vendo aqui esse porta-adubo. Esse aqui já acabou. Esse porta-adubo aqui com basacote, que são essas bolinhas verdes que estão aqui dentro, tá bom? É um adubo de liberação lenta, bem completo para nossas plantas e que vai liberando gradativamente conforme molha. Esse, no caso aqui, é para 6 meses, ou seja, eu só tenho que readubar essa planta depois de 6 meses da aplicação desse adubo. Mas tem outros tempos de liberação. Tem de 3, tem de 9, tem de 4, enfim. E tem outras marcas também. Também podemos utilizar o basacote, o adubo orgânico, gente. Também podemos utilizar o adubo orgânico, como, por exemplo, torta de mamona com farinha de osso, ou também podemos utilizar o bocashi, sendo que todos esses aí, elas têm uma ótima resposta. No caso da torta de mamona com farinha de osso, preparamos uma mistura prévia em um recipiente, em partes iguais, dos dois componentes, e depois a gente coloca a mistura, uma colherzinha de café no canto do vaso, ou num porta-adubo como esse aqui verdinho, ou num sachêzinho de TNT ou um outro tecido poroso como esse daqui, tá? Colherzinha de café em vasos grandalhões, pode ser até uma de sopa, mas para o vaso da Lucardinasiana, colherzinha de café. E o adubo orgânico a gente repete a cada 3 meses. A dosagem é a mesma para o bocashi, uma colherzinha rasa de café também, tá bom? Ainda mais bocashi que é muito forte. Só lembrando aqui, para finalizar a adubação, gente, cuidado com os excessos, principalmente adubo de liberação lenta e adubos solúveis, pois o excesso pode queimar e levar sua planta a uma intoxicação séria ou até mesmo a perder a planta, tá bom? Então, muito cuidado com o excesso. Liberação lenta é apenas uma pitadinha, umas poucas bolinhas. Um vaso desse tamanho, umas 10 bolinhas aqui, é mais que o suficiente para ela. Não precisa mais que isso, tá bom? Bem no cantinho do vaso. Saindo da adubação agora, pragas e doenças, gente. Em pragas e doenças, essa flor de cera, ela pode ser atacada, principalmente pelos pulgões. Ainda mais agora que a gente está entrando na primavera, é naturalmente a temporada dos pulgões. Começa a esquentar, a ficar mais úmido, os pulgões começam a aparecer bastante. E eles vão atacar principalmente, gente, o que? A haste floral, as flores, vão atacar as flores e as hastes florais, tá? Mas também pode atacar as pontas dos chicotes. Mas é bastante tranquilo o controle do pulgão, com qualquer inseticida ou medida caseira, normalmente você consegue controlar bem. Ele controla bem com óleo de nim, com óleo mineral para uso de plantas,
controla bem com detergente neutro ou sabão de coco. Nesse caso, detergente neutro, a medida é 10 ml do detergente neutro, desse de cozinha, do amarelinho ou do transparente, ou até o de coco, para cada litro de água, tá? 10 ml para cada litro de água, aplicar no final do dia ou à noite, tá bom? O sabão de coco, a gente pode derreter um pedaço de 50 gramas em 5 litros de água, na água quente, deixa esfriar. E quando tá frio, vocês aplicam à noitinha também, tá bom? Pulveriza a planta toda, principalmente onde estão os pulgões, pois ele ajuda bem. E também ajuda a controlar cochonilhas e outras pragas, tá bom? As cochonilhas também podem aparecer e prejudicar nossas plantas, principalmente quando elas estão em condição de mais sombra e muita planta adensada, estão muito emboladas com outras plantas. Aí podemos ter problemas com cochonilhas, que tendem a ser um pouco mais sério também. E aí, produtos à base de óleo de ninho, óleo mineral, inseticidas como Butox, Colosso, tendem a ser bastante eficientes no controle dela, tá bom? Essas são as pragas mais comuns. Podemos ter problema com ácaro, mas é mais em condição de muita secura, eles podem aparecer. Aí, produtos como enxofre podem ser bem úteis, o Colosso também ajudam no controle do ácaro. E doenças, pessoal? Doenças, as mais problemáticas são com certeza as causadas por nematóides. Os ataques de nematóides são realmente os mais danosos e muitas vezes os nematóides deixam aquelas raízes toda encaroçada com aqueles carocinhos que a gente chama de galha. E quando você tem uma planta atacada por nematóide, ela não consegue se desenvolver e ela pode até morrer, apodrecer. E aí muitas vezes a única solução é você cortar a base da planta fora e fazer um novo plantio, colocando num substrato, um vaso higienizado, tudo novinho, tá? Colocando ela para enraizar. Normalmente você tem que sacrificar toda a parte da planta que teve contato com o substrato contaminado, deixando só o que não teve contato. E tem chance de volta, tá? Então, é muito sério, gente. Por isso, não use areia e não use terra. Sempre substratos de ótima qualidade, tá bom? É a melhor medida para evitar o problema com o nematóide, tá bom? E replantes e divisões dessa planta, gente, para finalizar. Replantes e divisões, podemos estar fazendo esses replantes, gente. Se você está em região de clima quente o ano todo, praticamente, você pode replantá-la o ano inteiro. Não vai ter problema, ela vai enraizar bem o ano inteiro. E a gente replanta normalmente quando o substrato está velho ou problemas de nematóide em que a gente precisa fazer um novo enraizamento dessa planta, tá? E divisão, como é que a gente faz muda dela? A divisão é por hastes. E para fazer mudas, a gente vai fazer muda das hastes desenvolvidas, aquelas que já estão com folhas, com um caule completamente desenvolvidas. A gente corta pedaços de no mínimo um nó, que é essa parte aqui onde saem as folhas, e uma base mais longuinha para poder colocar no substrato e enraizar, tá? Pode ser no mínimo um nó, mas pode ter 2, 3, 4, 5 ou mais nós, mas não deve ser apenas com o chicote, tá? O chicote não enraiza legal, então tem que ser sempre com a parte desenvolvida do caule para enraizamento. É uma planta que enraiza fácil, desde que você use a parte desenvolvida do caule para fazer muda. Quanto maior o corte, mais rápido a recuperação da sua muda, tá? Mas pode fazer muda com no mínimo um nó. É uma planta que tem um crescimento moderado, nem rápido demais, nem devagar demais. É um crescimento moderado, tá bom? E também, gente, as divisões e os cortes, se for local de clima quente, a gente faz o ano inteiro. Se for local com frio muito intenso, inclusive geadas, a gente não mexe nessa planta durante o inverno, mexendo só na primavera e verão, tá bom? E assim, gente, eu termino as fases do desenvolvimento e as dicas gerais de cultivo dessa magnífica flor de cera que é a Roya lucardinasiana, que vocês estão vendo aqui. Muito bonita, né, gente? Essa é uma planta que fez bastante sucesso no André Fultima Plantas, mas infelizmente ela esgotou. Os combos promocionais com ela voaram, esgotou. Mas logo logo estarei fazendo um novo plantio, um novo lote dessa magnífica planta e em breve,
vamos ter dela novamente em estoque para vocês, gente. Infelizmente esgotou, mas logo possível vamos ter novamente aqui no estoque no André Fútima Plantas. Por hora, fiquem com esse vídeo para vocês conseguirem cultivar bem as suas lucardinasianas. E se gostaram, dê aquele joinha bacana, se inscrevam no canal ativando o sininho para receber as atualizações e compartilhem com seus amigos, comentem, gente, pois é muito importante para o crescimento do canal e eu poder estar trazendo mais e mais conteúdos para vocês. Agora fique com um pouco mais da beleza dessa linda flor de cera aqui, a Roya Lucardinasiana. E agora eu fui, tchau, tchau.